Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40, a realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus era uma divisão, uma seita do judaísmo. Existiam os fariseus e os saduceus, além de outros. A principal diferença entre os saduceus, ele vai dizer aqui no texto, é que eles não criam em ressurreição. Então, existia uma discordância teológica dentro do judaísmo e aí eles tinham essas divisões. Como é hoje nas igrejas? A gente tem a igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus e tantas outras. Então, por que existem essas igrejas? Porque em algum ponto teológico elas discordam, pensam de maneiras diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui. Os batistas, os assembleianos, Igreja do Evangelho Quadrangular, todos esses batizam por imersão, mergulha a pessoa na água. Os presbiterianos batizam por aspersão, você joga água na testa. Então, essa é uma diferença teológica. Isso muda o entendimento da salvação, o plano de salvação? Não. Então, não tem problema. São discussões de detalhes, não muda o fato de sermos irmãos, crermos no mesmo Cristo e entendermos o plano de salvação da mesma maneira. Mas existem essas divergências e aqui existia entre os fariseus e os saduceus. E quem vai questionar Jesus agora são os saduceus. Vamos continuar lendo o texto, olha aqui. Que dizem que não há ressurreição, né? Que eu acabei de falar, o texto conta isso pra gente. Aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Quem está me acompanhando aqui, quem viu os vídeos anteriores, vai lembrar, se você chegou agora aqui, vou te contar então. Os líderes religiosos viviam tentando pegar Jesus em armadilhas. Eles faziam perguntas capciosas, que eles sabiam que eram temas delicados, polêmicos, para colocar Jesus em situações de saia justa. E aqui, de novo, eles estão fazendo isso, sempre com a ironia de chamar Jesus de mestre, com M maiúsculo, que refere ao Messias, sabendo que eles não creem que Jesus é o Messias. Então aqui eles estão sendo cínicos. Vamos lá. Disseram eles: Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. A lei de Moisés protegia a mulher. Então, uma maneira da mulher estar protegida era ter um homem responsável por ela. Então, na solteirice, seria o pai. Na ausência do pai, um irmão mais velho, né, alguém responsável pela casa. E quando ela casava, ela passava a ser parte da família do marido. Ela virava propriedade do homem. Então, nessa lei em que a mulher estava protegida pela figura masculina, quando ela ficava viúva, ela perdia o seu principal provedor. Então, nesse caso, quem passava a ser responsável por ela era o filho mais velho. Como ela não tinha filhos, ela não tinha quem cuidasse dela. Lembra? Ela passa a fazer parte, a pertencer à família do marido depois que ela casa. Então, por isso a lei dizia que se ela ficasse viúva sem filhos, o próximo irmão, né, na ordem cronológica, na ordem de idade, deveria assumir essa mulher, casar com ela, ter filhos em nome do irmão para gerar a descendência do irmão. Para quê? Para que essa mulher tivesse a proteção de algum homem, do filho, do marido e tudo mais, para que ela não fosse amaldiçoada a ficar sem uma descendência, tá? A descendência era algo muito importante nesses tempos. Então, para isso servia a lei. A gente vê um caso em que isso aqui não funciona com Judá, filho de Jacó, em que ele tinha um filho casado, que ficou viúvo, ele deu a nora para o segundo filho, que morreu também, e o certo era Judá tomar ela como esposa, ele não toma. E aí ela toma as providências, enfim, depois se vocês quiserem dar uma lida lá no texto. Mas é uma passagem que aplica exatamente essa lei aqui, fala quando o homem não quer cumprir essa lei, o que acontecia. Sugiro a leitura. Aí aqui, né, eles estão, né, é uma história fantasiosa, é uma suposição.
Aí, continuando aqui no versículo 29, essa história fantasiosa deles, essa suposição, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro depois também. E os outros casaram-se com ela. Ou seja, nessa história imaginária aqui, eram 7 irmãos, foram morrendo um por um, e a mulher foi sendo dada em casamento até o caçula, do mais velho ao caçula. Morreram 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, olha aqui, o que o texto disse pra gente? Dizem que não há ressurreição. Eles não acreditam nisso, mas eles estão perguntando nisso. Vê a armadilha? Porque se eles não creem, por que eles estão querendo saber? É só para pegar Jesus em contradição ou falando alguma coisa que possa comprometê-lo. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Ou seja, no céu, ela é mulher de quem? Se ela casou com 7 pessoas. Eu gosto muito da abordagem desse texto, porque a gente vê muito, até em igreja, as pessoas falando que no céu eu vou encontrar o meu marido, vou encontrar a minha esposa. Você pode até encontrar, mas ele não vai ser seu marido nem sua esposa lá. E aqui Jesus está deixando isso muito claro. A gente vai ler agora a continuação do texto. Então, gente, para com essa bobagem de achar que no céu você vai ter marido ou esposa, tá? Não vai, não. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: os filhos desta era, ou seja, aqui neste mundo, né, no mundo natural, casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, ou seja, não é todo mundo. Os que forem considerados dignos, ou seja, os salvos, é disso aqui que ele está falando. Os que forem dignos de ir para o céu, né, de tomar parte na era que há de vir, ou seja, de ser parte do novo céu, da nova Jerusalém, e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. A era que há de vir e ressurreição dos mortos. Por quê? Quem for para o inferno vai viver a morte eterna, estará morto. A ressurreição dos mortos é para os salvos, tá? Então, quem for considerado digno de tomar parte na era que há de vir e ressuscitar dos mortos. Então, não é para todo mundo. Quem estiver lá no céu não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer. Olha só. Pois são como anjos. Olha quanta coisa esse texto nos ensina sobre vida após a morte. Então, os salvos vão para o céu, vão ressuscitar dentre os mortos, não se casarão, porque serão como anjos. Não vai mais existir feminino e masculino, né? Não vai mais existir junção carnal, sexo. Serão como os anjos. Aí ele continua. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Que ressurreição? A de Jesus, que vai acontecer ainda. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou. Agora ele está falando com os saduceus. Vocês não creem que os mortos ressuscitam, mas eu vou provar aqui para vocês. Moisés já mostrou que os mortos ressuscitam no relato da sarça. Aqui Jesus está falando de quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente e o chama para tirar o povo do Egito. Olha aqui. Quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, Moisés é o líder principal dos judeus. Até esse período, eles viviam sob a lei de Moisés. Há mais, eu acho que cerca de 3.000 anos, 4.000 anos aqui, mais ou menos. Não tenho esse número exato, tá? Se alguém souber, pode pôr aqui nos comentários. Então, quando ele viu a sarça ardendo, ele já logo chamou de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque Deus não tem nome, ele é o Deus de alguém. Quem te apresentou Jesus? Certamente alguém te apresentou Jesus. Vamos supor que foi sua mãe. Então, é o Deus da nome da sua mãe. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele foi Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enquanto eles eram vivos. E olha o que ele fala aqui, que lindo. Que lindo. Pois para ele todos vivem. Porque depois que a gente morre, a gente vai para o céu e está vivo. Então, para Deus, sempre são vivos, nunca mortos. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhes perguntas.
Esse texto, ele não é tão longo, mas dá para desenvolver assim uma tese de doutorado em cima dele. Ele fala de muitas coisas a respeito de vida após a morte. A gente não tem tempo nem conhecimento aqui para desenvolver tudo isso, mas é um texto muito interessante e que a gente deveria ler com bastante frequência, porque cada vez que a gente lê a Bíblia, o Senhor nos mostra, nos revela mais coisas. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de onde você encontra essa Bíblia para comprar. Essa minha, ela tem esse espação aqui embaixo. Eu não tenho mais encontrado assim, tá? Geralmente elas vêm só com esse aqui do lado. Mas já ajuda bastante, porque as suas anotações ficam organizadas. Então, hoje, porque Deus falou comigo neste momento, eu vou anotar as minhas impressões. O que eu anotei aqui desse texto que eu acho interessante para hoje. Deus não se manifesta aos mortos nem pelos mortos. Então, eu creio que esse texto aqui nos dá base para entender que não existe ligação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Tanto que aqui ele diz, a gente fica como anjos. A nossa vida muda, nosso corpo glorificado é diferente. Então eu entendo que Deus fala com os vivos, por isso que Moisés diz que ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de vivos e ressurretos vivos também. Então, para mim, esse texto dá um embasamento de que não existe conexão entre os mortos e os vivos. Então, esquece os filmes de terror que você já assistiu, esquece as coisas que você já ouviu a esse respeito, sobre fantasmas e tudo mais, porque isso é engano do diabo. Aliás, já que eu toquei nesse assunto, cristão não deve assistir filme de terror. A Bíblia diz que a gente deve guardar os nossos olhos. Filme de terror, o nome já diz, é um terror. A gente não deve alimentar a nossa alma dessas coisas. Nem do que a gente tem. O crente tem que tomar muito cuidado com o que vê, com o que ouve, por onde anda, com o que toca. Preserve o seu corpo e principalmente a sua mente. É na sua mente que o diabo trabalha para fazer os maiores estragos. Então, não se alimente dessas coisas. Voltando aqui, ele trata sempre com os vivos, seja no corpo carnal, como nos vivos pela ressurreição, os que já estão lá no céu, né? Através de Cristo. Então, salvos, os que creram em Cristo e já estão no céu salvos. Então, Deus sempre está lidando com vivos na terra, ou vivos ressurretos. Aqui no comentário bíblico do teólogo Matthew Henry, eu já tenho falado dele aqui para vocês há algum tempo, estou gostando bastante de usar isso aqui para o meu acompanhamento. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você encontra este livro e outros livros do Matthew Henry, né, o comentário dos outros livros da Bíblia, que são bem legais, tem me ajudado bastante nos meus estudos. Vou ler só o comecinho do que ele fala aqui, que eu achei bem interessante. Olha só. É comum que aqueles que pretendem minar qualquer verdade de Deus a carreguem de dificuldades. Mas estamos enganando a nós mesmos, errando contra a verdade de Cristo, quando formamos nossas opiniões do mundo dos espíritos com base neste mundo dos sentidos. Eu acho muito interessante que ele diz que os homens criam dificuldades que não existem, como essa história aqui maluca, mas tudo para justificar a maneira que eles enxergam o mundo espiritual e que eles querem impor para que todos enxerguem. Que a gente pare de dificultar aquilo que o Senhor já esclareceu para nós. Como a gente faz isso? Lendo a Bíblia, exatamente o que a gente está fazendo aqui juntinho há quase 2 anos, lendo o texto bíblico. Só assim a gente não vai ser enganado por falsas doutrinas ou direcionado por pessoas que estão equivocadas. Que Deus te abençoe.